Olá, crianças! A paz do Senhor Jesus para vocês! Estou aqui mais uma vez com o nosso 7º vídeo sobre o nosso estudo do fruto do Espírito Santo, que está lá em Gálatas 5, 22, 23. Não é possível que ainda não decoraram, né? Onde fala que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E hoje nós vamos falar sobre fidelidade, que é a 6ª característica de quem tem o fruto do Espírito Santo. E para começarmos, vamos pegar a nossa Bíblia, abrir lá no livro de Salmos 129, versículo 30, onde tem uma declaração escrito assim: escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. E você, já decidiu ser fiel a Deus? Fidelidade é característica de quem é fiel, de quem é leal, de quem respeita algo ou alguém. Em algumas traduções bíblicas, nós encontraremos este trechinho de Gálatas, este versículo que a gente está estudando, com a palavra fidelidade. Em algumas outras bíblias, a gente encontra com a palavra fé. Entende-se, então, que a fidelidade que traz nesse versículo está relacionada à fidelidade com a nossa fé, com a nossa relação com Deus. Existem várias formas de fidelidade. Fidelidade conjugal, que é do marido com a mulher, fidelidade nas amizades, fidelidade com as nossas convicções, com os nossos princípios, fidelidade com o nosso trabalho, com a nossa família. Existem várias possibilidades de sermos leais, mas aqui nós vamos abordar especificamente a fidelidade com Deus. Na Bíblia existem vários exemplos de personagens que foram fiéis à sua fé, que foram fiéis a Deus. E todos eles nos deixam muitos ensinamentos. São histórias incríveis, onde alguns morreram pela sua fé e outros conseguiram ser vitoriosos e foram abençoados por serem fiéis a Deus. Quando a gente obedece a Deus, quando a gente não faz coisas que desagradam a Deus, nós estamos sendo fiéis. Quando a gente não nega a nossa fé, nós estamos sendo fiéis. Assim como nossos heróis bíblicos, nossos heróis de fé. O primeiro exemplo que eu vou citar é Noé. Noé foi obediente. Deus mandou ele fazer a arca, deu as medidas certinhas e ele foi lá e fez. As pessoas que passavam e viam ele trabalhando tanto chamavam ele de maluco, ficavam debochando. Mas ele não deu confiança para aquelas pessoas. Ele manteve o foco e fez o que Deus pediu. Resultado: Noé e sua família foram salvos do dilúvio. E todas as outras pessoas... Outro exemplo também de fé inabalável é a fé de Abraão. Quando Deus disse para Abraão levar o seu filho, o seu único filho tão esperado, tão amado, para ser sacrificado, Abraão nem pensou 2 vezes. Mesmo sendo seu filho, ele estava disposto a entregar o menino por ordem do Senhor. E Deus se comoveu daquela fé. No último instante, Deus deu a provisão que Abraão precisava e seu filho Isaac ficou muito bem, gerando toda a descendência da linhagem de Jesus. Temos também José no Egito. Como aquele homem foi fiel, mesmo no meio daquele povo que adorava outros deuses, que não conheciam o Deus de Israel, mesmo lá, mesmo trabalhando para eles, mesmo estando num alto cargo daquele governo, José em nenhum momento perdeu a sua fé. Ele honrou o nome de Deus com suas atitudes e através da vida de José, Deus conseguiu salvar aquele povo todo de Israel do período de fome. E o rei Davi? Mesmo tendo feito algumas coisas erradas, Davi sempre adorava e glorificava o nome do Deus Altíssimo. Ele nunca abandonou o seu Deus. E Deus foi fiel a ele. Deus amava Davi. Constantemente ele perguntava e pedia permissão para fazer as coisas. Ele honrava o nome do Senhor. Ele adorava a Deus a todo momento, inclusive tocando sua harpa. A fidelidade de Davi foi tão grande que o amor de Deus, as bênçãos de Deus para a vida dele durou até várias gerações. Em várias passagens posteriores da Bíblia, onde os descendentes de Davi fizeram coisas que desagradaram a Deus, inclusive adorando outros deuses,
Mesmo assim, por amor a Davi, Deus teve misericórdia. E até hoje, muitas vezes, Deus costuma abençoar pessoas ao redor daquele que é fiel com Ele. Por isso a importância de nós buscarmos a Deus com todo o nosso coração, porque Deus pode abençoar a sua família inteira, só por sua causa. Uma outra história de fidelidade que eu amo é a história de Ruth. Ela ficou viúva, perdeu o marido e não abandonou a sua sogra. Ela seguiu com ela, elas tinham uma amizade tão linda. Ela foi tão fiel que ela abriu mão da possibilidade de casar de novo, de ter a sua própria vida para seguir a sogra dela. E por causa dessa fidelidade de Ruth com Noemi, Deus abençoou aquela moça. E ela teve um excelente casamento com uma pessoa muito importante. Mesmo sendo uma estrangeira, Ruth foi tão abençoada, foi tão importante, que ela entrou na linhagem de Jesus Cristo. E a rainha Esther, que era hebreia, e mesmo tendo assumido o posto de rainha, ela foi fiel à sua fé e fiel ao seu povo. E graças a essa fidelidade, ela livrou o povo dela da morte. São várias histórias, mas a principal que eu escolhi como referência de fidelidade é a história de Daniel. Daniel foi levado cativo, assim como José. Também se tornou governador, assim como José, e sempre foi fiel a Deus. Ele foi vítima de fofoca, de inveja, de intrigas, de enganação. Jogaram ele numa cova de leões. Daniel passou por algumas situações complicadas. Tudo isso porque ele adorava unicamente ao Deus verdadeiro. Em todas elas, ele foi fiel à fé dele. Em contrapartida, Deus o abençoava. Em tudo ele prosperava. Deus sempre o protegia. Tamanha era a sua fidelidade. Deus também é fiel com a gente. Ele cumpre todas as suas promessas. E nós devemos cumprir as nossas. Mas não é só a Deus não. Nós devemos ser fiéis aos nossos pais, à nossa família, aos nossos amigos, às nossas atitudes, aos nossos valores, aos nossos princípios, às nossas atividades, ao nosso trabalho, sempre tentando fazer as coisas da melhor forma, dando o nosso melhor. Muitas pessoas acham que podem fazer as coisas de qualquer jeito porque não tem ninguém olhando, mas Deus olha. Nós devemos ser fiéis a Deus, independente de qualquer coisa. Por que dizem que o cachorro é o melhor amigo do homem? Porque um cachorrinho é sempre fiel ao dono dele. Mesmo se não colocar comida, se esquecer de colocar água, se não levar para passear, mesmo assim ele vai estar sempre ali gostando do dono dele. Quando a gente não conta uma mentira, nós estamos sendo fiéis a Deus e ao próximo. Deus abomina a mentira. Nós devemos ser fiéis a nós mesmos. Por exemplo, quando alguém oferece algum dinheiro para você não contar alguma coisa ou contar alguma mentira e você não aceita, você está sendo fiel a você, aos seus princípios, aos seus valores, às pessoas que se preocupam com você, a Deus também. Nós temos que fazer o que é certo. Isso é manter a nossa fidelidade. Viva a sua fidelidade verdadeiramente e Deus vai te honrar. Tchau, até o próximo vídeo.